A palavra história, deixa eu ver, ela aparece aqui, ó, histórias, tá? A palavra história. Foi para outra página, porra. Caralho, vamos lá. Foi para cá. História, vamos lá. História significa investigação, tá? Inquire em inglês, né? Investigação, tá? Investigação. Inquirir é investigar, tá? Inquirir é investigar. História, etimologicamente, significa investigação. Tá bom. Só para a gente começar, para a gente entender onde é que aparece a palavra que vai se tornar o que a gente usa no conceito normal. Então vamos lá. De novo, tudo aqui, ó. Só estou querendo mostrar para vocês, ó, a palavra significa investigação. É o significado elementar mais raiz do significado. Depois ela vai significar outras coisas que a gente vai adotar, a história como narrativa, a história como história, né? Como a gente sabe, eu contei uma história lá do passado. História significa investigação, tá? Eu preciso desse significado original para você entender a frase que aparece no livro História de Heródoto. Vamos lá. Então, mesma coisa, vamos pegar qualquer texto, qualquer tradução, não interessa. Heródoto, não precisa ser doutor, não. Heródoto, história. Eu vou mostrar para você o que devia significar história. Porque era isso que a gente estava fazendo e a gente devia continuar fazendo isso. Deixa eu achar o início do texto. Tá? O início do texto é um parágrafo que a gente vai ler, tá? Em português. Aqui, ó. É isso aqui que você precisa... Ó, o que o cara que escreveu o primeiro documento que chegou pra gente de história, ele disse? Ao escrever a sua história, ou seja, a sua investigação, a reduzir a texto a investigação que eu fiz, é isso que está escrito aqui, tá? Ao reduzir a texto a investigação que eu fiz, ou seja, ao escrever a minha investigação, né? Ao escrever a sua, ele fala em terceira pessoa, tá? Ao escrever a sua investigação, Heródoto de Halicarnácio teve em mira evitar que os vestígios das ações praticadas pelos homens se apagassem com o tempo e que as grandes e maravilhosas explorações dos gregos, porque ele é grego, assim como a dos bárbaros, que significa qualquer um que não fala grego, permanecessem ignoradas. Desejava ainda, sobretudo, expor os motivos que os levaram a fazer guerras um com os outros. Nesse texto aqui, você já entende qual é o significado que todo mundo pensa quando está falando em história. Vamos voltar ao significado do senso comum que foi estabelecido nesse texto. A investigação reduzida a texto, qual é o objetivo dessa investigação reduzida a texto? Qual é o objetivo de escrever esse relato a respeito do que eu investiguei? Evitar que os vestígios das ações praticadas se apaguem com o tempo. Acabou. Essa é a função da história. Acabou. Aí o que a galera pós-moderna faz? Sim, mas aí a história, como isso aqui é um viés literário, né? E é mesmo, tá? É um viés literário, história passa a ser uma forma literária específica, a mesma coisa para filosofia, a mesma coisa para poesia, é uma forma literária, mas é uma forma literária que apresenta seu objeto. Qual é o objetivo do que eu estou fazendo? O objetivo é evitar que as práticas se apaguem no tempo. É essa a função da história. Mas, veja bem, ele diz, além de querer evitar, por isso que eu faço esses relatos, marco as narrações, digo o que eu acho que aconteceu, além do objetivo, eu ainda quero o seguinte, assim como os dados dessas explorações maravilhosas, veja, olha, não tem como se acusar isso de eurocentrismo, ele escreve, ó, eu quero que não se apague com o tempo e que as grandes e maravilhosas explorações dos gregos e dos bárbaros. Não é eurocêntrico. Não é eurocêntrico. E é por isso que você vai ver que o texto, ele toda hora está maravilhado com o Egito, está maravilhado com a Pérsia. É mentira dizer que esse texto é um texto que tem pretensões eurocêntricas. É claro, se eu digo que toda a história que vale é a história da Europa, ou que a gente tem que ler o texto de Heródoto e aí não deve ver outras histórias de outros lugares do mundo, eu estou sendo eurocêntrico. Heródoto não. Heródoto não. Heródoto não era eurocêntrico, tá? Heródoto não era eurocêntrico. Agora, como ele anuncia que ele está falando de um lugar, e inclusive tem consciência disso, eu quero as grandes exposições dos gregos e dos outros que não são gregos.
ele fala desse lugar, né? Ele fala desse lugar, com as limitações de falar desse lugar, com as limitações de mentir pra caralho. Então, na época de Heródoto já existia Europa como entendemos Europa, assim. Existia assim. Existia assim. Tinha um rasgo muito claro que você, quando atravessa o Mar Negro, você de um lado estava na Europa, do outro lado você estava na Ásia. Tinha assim. E aí embaixo a noção de África que a gente tem era a noção para os gregos de Líbia. Então, sim, existiam 3 continentes universais. Na verdade, isso é tão importante. Isso é tão importante que, na verdade, se você olhar geograficamente, não existe tal coisa como um continente europeu, como um continente asiático, como um continente africano. Na verdade, todas essas 3 pedaços de terra são componentes de um continente único. A gente ainda chama de continente como se esses continentes fossem separados por causa da visão errada dos gregos. Os gregos achavam que passava um rio que ia se esticar de um lado a outro, que ia separar a Europa de um lado, Ásia do outro e Líbia do outro. O Nilo ia descer até o infinito, ia separar a Líbia de um lado, e entre a Líbia e a Europa ficava a Ásia, porque era separado pelo Mar Negro. Posso mostrar para você no mapa. Posso mostrar. Aliás, posso tentar mostrar para você. Estou insistindo. Isso tudo era para ser conhecimento de ensino médio. Mapa grego do mundo. Ai, caraca, coloquei no lugar errado. Mapa grego do mundo. Só para você ter uma dimensão. Era isso aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui tá bom. Cadê o outro? Cadê o outro? Ó. A dimensão era essa aqui, ó. Você consegue ver aí? Ó, aqui você consegue ver com clareza. Era exatamente assim. A gente até hoje trata a diferença porque a gente achava que era assim. A gente não, eles, né? Certo? Não existe tal coisa como Europa enquanto continente separado, Ásia como continente separado e África como continente separado. Então vejam, por que eu preciso ensinar para vocês de maneira eurocêntrica? Para você saber porque você fala merda até hoje. Todo mundo entende que tem uma Europa, tem uma Ásia e tem uma Líbia. Por quê? Porque da visão dos gregos parecia que era mesmo. Parecia que eram 3 pedaços de terra separados. Por isso que a gente tem que estudar a história da Grécia. Pra você saber de onde veio os tiques de linguagem nossos. Vem exatamente daí. Certo? Vem exatamente daí. Mas esse mapa não, veja, esse mapa não tá... Gente, presta atenção. Esse mapa não é antigo. Esse mapa representa a consciência grega. Não tem foto antiga de mapa mundi. Esse mapa mundi não é o mapa grego. Tá? Isso aqui é só para representar. Veja, é porque você tem que ter uma noção de geografia. Então vamos para o mapa do mundo de verdade. Olha só. Se você está na Grécia e você vem para cá, ó, parece que tem um rio. Tá na imagem? Tá, né? Parece que tem um rio e que sobe, e tem um rio aqui ainda, e que sobe, e que sobe, e que sobe, e que sobe. Como você nunca chegou lá, o que você vai falar? Aqui tem um rasgo. Ó, tem um rasgo aqui, ó. Entre essa região e essa região, tem um rasgo. Parece que é um rasgo, é um continente separado. É isso, é tão simples quanto isso, tá? Tão simples quanto isso. Como você nunca chegou aqui, como você nunca atravessou de um lado até outro, você achou que o negócio ia subindo para sempre. Quando você chega aqui, ó, nessa região do Mar Negro, ele continua tendo rasgo aqui, ele vai embora, e ele nunca acaba. Como você nunca chegou no final desse rasgo, você acha que está dividido, que o mundo está dividido, é isso. Então você achava que a Europa era essa região dividida por esse rio que sobe aqui para sempre. E o Nilo a mesma coisa. O Nilo a mesma coisa. Como você desce o Nilo, desce o Nilo, desce o Nilo e ele nunca acaba, você achava que tinha divisão. Entendeu? Tão simples quanto isso. Tá claro? É tão simples quanto isso. É um continente de um lado, porque você acha que o rio vai descer até o infinito. É só isso. O rio é tão grande e inacabável e tão largo que você não acha que é um rio, é uma divisão universal. Por isso que os 3 continentes básicos que a gente tem na Europa são Europa, Ásia e África. É isso. Tão simples quanto isso. Para você saber isso, você tem que estudar a Grécia. Você tem que estudar a Grécia. Você tem que saber isso estudando a Grécia. Então, você tem que entender a história da Grécia, porque até hoje no planeta Terra inteiro se divide assim, não é? Todo mundo diz que tem o continente da Europa, que tem o continente da Ásia e tem o continente da África. De onde veio isso? Da Grécia. Eu vou fazer o quê? Se você não estudar a Grécia, você não vai saber esse tipo de coisa.
Ah, mas e os povos piranhã? Legal, os povos piranhã. Mas os povos piranhã não nomearam a Europa, a África e a Ásia, né? Não criaram essa distinção que não existe a não ser na linguagem grega. Vou fazer o quê? Essa é a importância. Por isso que a gente acaba sendo eurocêntrico pra caralho. Toda a nossa linguagem é construída na base dessa porra, não foi na base dos piranha. Então a gente, para até entender os vícios de linguagem que a gente tem, os erros que são direcionados à nossa consciência, tem que saber um pouco da história grega. Um pouco, porra. Um pouco. Um pouco. Você sai do ensino médio sem saber esse pouco? Tá errado. É claro que tá errado. É claro que tá errado. Enfim. Então vamos lá. Então eu citei o Heródoto, né? Agora vamos de Tucídides. Tucídides. História da Guerra do Peloponeso. Vou fazer a mesma coisa. É só pegar o impulso inicial, tá? O impulso inicial. Só pegar o impulso inicial. Pegar só a frase de introdução. Ah, caralho. Prefácio, apresentação. Aqui, ó. Livro primeiro, começou. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Só o parágrafo inicial. Qual era o objetivo de Tucídides? O ateniense Tucídides, ele também escreve em terceira pessoa, você começa a ver um padrão, né? O ateniense Tucídides escreveu a história da guerra entre os peloponésios e os atenienses, começando desde os primeiros sinais, na expectativa de que ela seria grande e mais importante do que todas as anteriores, pois via que ambas as partes estavam preparadas em todos os sentidos. Além disso, observava os demais helenos aderindo a um lado e ao outro, uns imediatamente, os restantes pensando em fazê-lo. É tipo o que está acontecendo agora no mundo em relação à China e os Estados Unidos da América, tá? Com efeito, tratava-se do maior movimento jamais realizado pelos helenos, estendendo-se também a alguns povos bárbaros, a bem dizer, a maior parte da humanidade. Tá errado, né? Mas por que tá errado? Porque este cara não tinha internet, ele não sabia o tamanho do mundo. Do mundo que ele enxergava, parecia que todo mundo estava envolvido, até o grande Império Persa estava envolvido. Esse é o posicionamento, né? Porque de onde ele olha, ele observava dessa forma. Na verdade, quanto aos eventos anteriores, e principalmente aos mais antigos, seria impossível obter informações claras devido ao lapso de tempo. Então esse homem aqui corrigiu Heródoto. Heródoto ia descambar falar do passado, ele botava para fuder. Alguém me contou, ele já estava escrevendo. Alguém me contou que tem um monte de cobra que voa lá no final do Egito? É isso. Me disseram, deve ser verdade. Certo? É verdade esse bilhete. Olha a consciência do Tucídides. Ele, conhecendo a historiografia já de seu tempo, ele fala, olha, eu até podia esticar a história para o passado até o infinito, só que não dá para, eu não tenho como certificar. Olha só, isso aqui é análise crítica de fonte. Já no texto grego, no texto grego, exatamente, no texto grego. Texto grego. Século V antes da Era Comum. É isso mesmo. Certo? Século V não, vai lá. Século IV antes da Era Comum. É isso mesmo, já com o quarto antes da Era Comum. O cara tá dizendo, não dá para acreditar em tudo que você ouve, não dá para você abrir o objeto ao infinito, tudo o trabalho que o professor de história vai aprender. Né? Na verdade, quanto aos eventos anteriores, e principalmente aos mais antigos, seria impossível obter informações claras devido ao lapso de tempo. Todavia, da evidência que considero confiável, recuando as minhas investigações o máximo possível. Então, eu não vou negar o grande passado, mas eu tenho que admitir minhas limitações. Penso que eles não foram realmente grandes, seja quanto às guerras mesmas, seja quanto a outros aspectos. Então, ele está dizendo assim, ó, eu nem sei se dá para confiar nessa história que a gente tem de guerra troiana, né? Da Ilíada. Eu nem sei se dá para confiar, tá? É isso que ele está dizendo. Olha o senso desse cara. Olha, tem muita gente que fala que teve uma guerra gigantesca anterior, não sei. Olha, não sei. E de onde dá para saber, até onde dá para confiar, a que eu estou narrando é a maior das que teve. Veja, como Heródoto e Tucídides escreveram sobre guerra, isso consagrou a ideia de que literatura histórica tem que ser literatura histórica
para registrar os acontecimentos, com análise crítica de fontes, para falar dos desenvolvimentos dos grandes eventos, especialmente guerra. Então você vai entrar em tudo quanto é canal de historiador, não é história sobre o cotidiano, não é história sobre a vida comum, é a história dos grandes desenvolvimentos bélicos e que mudam a geografia das coisas todas. Muda as capacidades e as crenças como resultado de grandes embates, de grandes clashes civilizacionais, de grandes enfrentamentos que vão mudar o tamanho dos reinos, quem é submetido a quem, que língua que você fala e que moeda que você consome. A história se consagrou na linha desses caras a ser sobre isso. Contestar isso é possível? Querer ampliar a gama da historiografia é possível? É, gente. Eu super topo. Eu super admiro vocês. Façam a historiografia da porra que vocês quiserem. Façam historiografia, criem história da venda do queijo. Ou para ser específico, uma que é verdade mesmo. Façam historiografia para falar do desenvolvimento da Idade Moderna. Façam historiografia falando sobre como o pelo do castor da América do Norte ingressou na economia. Comece a história contando, e esse sujeito viajou para a América e entrou em contato com o índio X, e o índio X mostrou para ele onde ficar a cachoeira Delta, e cria uma narrativazinha para você contar sobre como a pele de castor é importante para o desenvolvimento do mercantilismo. E não comece contando que seu livro é sobre mercantilismo. Comece dizendo, João, no século XVII, atravessou o oceano no barco X. Faça do jeito que você quiser. Faça do jeito que você quiser. Mas eu vou dizer, e eu vou dizer isso com todas as letras, e sem nenhum medo de represália. Antes de você saber do Joãozinho do barco X, conversando com o indígena Y, chamado John, e que entrava em contato com um castor que ele nunca tinha visto, e isso começou antes de você estudar essa merda. Você tem que saber o desenvolvimento do Estado inglês, do Estado francês e o que foi a Guerra de 7 Anos. Antes de você começar a transformar a história em conto da carochinha, individualista, porque o caso concreto, saiba bastante bem toda a história política da França, toda a história política da Inglaterra e entenda bem como o Canadá passou da mão da França para a Inglaterra através de uma guerra de violência que fez tudo ficar diferente, e é por isso que hoje no Canadá se fala inglês e francês. Não foi por causa do seu amigo John, e não foi por causa do castor, e não foi por causa do chapéu de castor. Se fala francês e se fala inglês no Canadá, porque ele foi absorvido e colonizado pela França, e depois a França perdeu a guerra, e isso transmitiu da coroa francesa para a coroa inglesa. Senão, não se falava francês e inglês no Canadá. Se fala por causa disso. A cultura que tem lá é por causa disso. A forma de Estado que tem lá é por causa disso. As roupas que aquelas pessoas vestem é por causa disso. Então, primeiro você tem que saber a base da estrutura que militarmente fundou na base da violência, que toda a estrutura cultural seja essa e não aquela. Aí depois você me vem contar a história de Pocahontas e do tio João, tá? Depois você vem me contar a história do tio João, que sofreu, ou depois você vem me contar como um Pilgrim se apaixonou pela indígena alfa que gerou a comunidadezinha X. Depois, antes você saiba exatamente como foi a colonização da Inglaterra, cada colônia que teve lá, como aquilo se estruturou e transformou-se num país, e como aquilo, inclusive, usava as comunidades locais, certo? Nas comunidades locais, para abrigar contra a França. E é por isso que parte dos indígenas foi integrado à comunidade inglesa e parte dos indígenas foi integrado à comunidade francesa,
porque tinha uma guerra acontecendo ali. Sem essa guerra não tinha isso. Então não me venha contar a história do John e seu castor, ou a história do, sei lá, me diz um nome americano merda aí qualquer. A história do Alfred o Pilgrim, que teve contato imediato com as comunidades indígenas e pisou no barro. Não, tudo bem que ele pisou no barro, mas assim, a estrutura foi extermínio, né? Não foi o James. Tá, mas o James, que na Idade Moderna, ele libertou os escravos na Idade Moderna, na sua pequena fazenda, para lutar contra... Tem um caso desse, uma comunidade no sul dos Estados Unidos que libertou os próprios escravos para poder lutar contra indígenas. Foda-se, essa não foi a regra, entendeu? Primeiro você tem que saber como é que foi a regra. Como é que foi a regra? A regra foi estabelecimento de colonização inglesa para mercado internacional, com balança comercial favorável para a Inglaterra. Por que que aí veja, por que os Estados Unidos têm uma estrutura mais independente do que a colonização portuguesa e a colonização espanhola, por exemplo? Porque a colonização espanhola e portuguesa fizeram um grande tratadão com o Papa, para variar, né? Para, ao invés deles ficarem brigando por território, passar uma linha e falar: daqui para cá é meu, daqui para cá é seu. Enquanto a Inglaterra chegou atrasada no processo colonial e estava muito ocupada com o seu processo de guerra civil interna, que vai estabelecer o parlamentarismo entre os séculos 17, né? Entre o século 17 e antes, estava muito ocupada expulsando a Igreja Católica no século XVI, então a Inglaterra estava muito ocupada brigando internamente para se estabelecer enquanto Estado moderno que a gente conhece, que é o Estado moderno parlamentar, para poder se preocupar, para poder se ocupar de pressionar a colônia inglesa para poder sugar da colônia americana inglesa, como sugava Portugal e Espanha com tranquilidade muito constitucional. É isso e todo mundo sabe que é isso. Né? E aí, quando a formação inglesa está acontecendo, a formação americana está acontecendo, ao mesmo tempo que a Inglaterra está numa confusão interna incessante. Assim que ela se estabiliza e começa a industrialização, ela tenta aumentar a tributação para poder financiar o seu processo de industrialização. Quando ela vai para cima dos Estados Unidos, está acostumado a não ter alguém no cangote, balança comercial favorável. Quando ela faz isso em cima dos Estados Unidos racham e pede a independência.